Já estamos de volta ao vivo com você aqui no Real Time para falar agora que, além de rica em petróleo, a Venezuela possui reservas significativas de terras raras, aqueles metais que são muito disputados hoje para o uso em equipamentos de última tecnologia. E a gente vai ter uma conversa sobre isso agora ao vivo para entender melhor as riquezas do país vizinho, as perspectivas. A conversa é com Vitor Di Pieri, que é professor associado do Instituto de Geografia da UERJ e especialista em geopolítica e relações internacionais. Tudo bem, Vitor? Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Real Time. Bom dia, Natália. Obrigado aí pelo convite. Feliz ano novo para todos os Para todos telespectadores. nós. E o ano começou com tudo, né? Agitado. E quero saber, então, né, do que você tem apurado, o que te chamou a atenção nessas movimentações recentes e o que está no teu radar aí em relação a esses interesses para além do petróleo, hein, Vitor? Quando se fala na Venezuela, a narrativa sempre gira em torno de democracia, eleições, autoritarismo. Mas, do ponto de vista geopolítico, a gente percebe, né, pelo próprio discurso do Trump, que gira em torno do controle dos recursos naturais, especialmente do petróleo. Os Estados Unidos ele vive uma fase de inflação bastante importante, e esse ano é ano eleitoral nos Estados Unidos, e o Trump possivelmente está querendo baixar o preço do petróleo através do controle das reservas venezuelanas, que são as maiores do mundo. E Quando a até gente fala então. de. Desculpa, pode Desculpa. seguir. Não, quando a gente fala de terras raras, existe uma grande preocupação, principalmente para o Brasil, né? Porque o Brasil, até hoje, ele possui a segunda maior reserva do mundo, né? Enfim. Então, é necessário que a gente tenha é, uma política de Estado, né, pautada no domínio, né, da cadeia de produção dessas terras raras, partindo desde o mapeamento da prospecção, a extração mineral, beneficiamento, separação química, que é um tema extremamente delicado, né, porque é altamente poluente, o refino, a transformação industrial e a aplicação estratégica. Para isso, a gente precisa ter uma política de Estado que pense esses minerais como um movimento por uma independência tecnológica, né, do país. E, professor, a gente sabe que quando se trata, então, do potencial aqui do Brasil, é sobre potencial que a gente fala mesmo, né? Porque precisa de investimento de tecnologia para exploração, para o refino, como você bem lembrou. Estados Unidos e China, claro, empresas já olhando para o Brasil com esse potencial. Agora, eu queria saber da situação na Venezuela, porque até no petróleo eles têm muita reserva, exploração bem abaixo da capacidade. E nas terras raras, em que patamar que isso está por lá, hein? Então, a Venezuela não é um grande exportador, não é um grande produtor, né? Como eu disse, as fases da cadeia produtiva, ela inicia pelo mapeamento e a prospecção, né, das terras raras. E, teoricamente, a Venezuela ela tem um grande potencial geológico, principalmente ali no Arco do Orinoco, né? E fica a divisa ali com a Guiana, e isso também é um dos fatos que fazem com que as grandes potências fiquem de olho no território venezuelano. Mas ainda tem muita coisa para se estudar, né? Porque ela não passou ainda nem pela primeira fase dessa cadeia de produção das terras raras, apesar de ter um enorme potencial geológico. E envolve uma disputa direta com a China por essa possível exploração ali no território venezuelano. É mais um ponto aí de disputa entre Estados Unidos e China, professor? Exatamente. Na verdade, os Estados Unidos eles perderam a capacidade produtiva de dominar toda a cadeia produtiva, né, das terras raras. Então, as terras raras elas são fundamentais hoje para o complexo militar industrial, né, para a produção de mísseis, radares, satélites, drones, né, para o tema da transição energética, a produção de carros elétricos, turbinas eólicas e especialmente para a disputa tecnológica com a China, né, na produção de eletrocondutores, que a China tem, Taiwan, na verdade, tem um grande domínio, mas Taiwan pertence ao território chinês, né, inteligência artificial e computação avançada. Então, sem o controle desses minerais, não há autonomia militar e nem tecnológica.
Então, o século XX, de certa forma, XXI, né, ele é pautado pelo controle dessas cadeias de valor. E se discute muito hoje a estratégia para o mundo dos Estados Unidos, né? A questão das zonas de influência, das pan-regiões. E, teoricamente, os Estados Unidos, de Trump, né, ele vai se dedicar ao controle dessas reservas na América Latina, né? Ao controle e à parceria com alguns países, né, que já são alinhados dos Estados Unidos. E como que o senhor imagina, então, que fica o mercado internacional de terras raras depois dessa ação militar americana? E de que fatores tudo isso depende? Porque a gente está num momento ainda de muita indefinição, né? Sobre como é que fica esse governo interino, se segue com apoio, com influência do governo de Donald Trump. Quais são as perspectivas? Então, o que acontece hoje na Venezuela é um sinal, né, de que os países com recursos estratégicos eles precisam controlar a cadeia de valor, né? Senão eles tornam-se alvo permanente de pressão externa. E para isso, então, pensando na América Latina, especialmente no Brasil, que possui a segunda maior reserva do mundo de terras raras até hoje, né, detectada, é necessário que haja uma política industrial alinhada à exploração dessas terras raras, né, com um controle estatal que induz isso. Talvez seja o caso de aproveitar essa inserção internacional pautada na cooperação Sul-Sul e buscar mais parceiros para a exploração e para todas as fases dessas cadeias de produção das terras raras, né, até a aplicação estratégica na indústria de tecnologia de ponta, né. São 7 etapas de produção desses minerais, né? Não adianta só a gente mapear e prospectar, não adianta só a gente extrair o mineral, a gente precisa beneficiar ele, separar, fazer a separação química e refinar e purificar para, posteriormente, disponibilizar para a indústria de ponta, né, que tem se destacado no mundo no século XXI. Professor, inclusive ao longo do fim de semana, né, eu vi de alguns analistas aqui, como essa ação dos Estados Unidos na Venezuela, ela pode abrir precedentes, inclusive para países que num primeiro momento criticam, né, são contrários à forma como os Estados Unidos atuaram na Venezuela. Então, por exemplo, China em relação a Taiwan, Rússia em relação à Ucrânia. Como é que o senhor vê esse posicionamento dessas potências, especialmente nesse contexto da exploração de metais, de terras raras? Aparentemente, né, com esse movimento do Trump, anteriormente com um acordo com Putin sobre a Ucrânia e posteriormente com essa invasão da Venezuela, né, desrespeitando o direito internacional, existe aí um movimento dessas potências pensando-se em áreas de influência e não numa influência global, né? Então, automaticamente, a área de influência que o próprio Donald Trump disse que os Estados Unidos está passando por uma doutrina Donald, né, fazendo de Donald com Monroe, né? A América Latina é a área de preferência de intervenção, né, dos Estados Unidos nesse sentido. Então, o debate no Brasil ele acaba não sendo sobre só mineração, e sim sobre soberania, desenvolvimento industrial e um projeto industrial de país que perpassa por um Estado indutor, né? Então, isso é fundamental. Professor, então o senhor disse, né, que passa um recado importante, que outros países, olhando especialmente para a América Latina, devem estar, né, ou deveriam estar com radares ligados depois dessa ação. E quero saber como é que o senhor acompanhou tudo isso, né? Como é que bateu para o senhor, que é um estudioso aí da geopolítica das relações internacionais, essa ação do fim de semana? Não, existem outros países que não são alinhados automaticamente com os Estados Unidos. Isso daí é alinhado de maneira mais subalterna. Isso aí impacta um pouco, corre um pouco de risco em relação principalmente às reservas de recursos naturais desse país. O Trump já deixou claro que a Colômbia pode ser a próxima vítima, né? O México, que é um país ultra importante no sistema internacional também,
que não consegue controlar, e sempre com esse discurso de controle do tráfico de drogas, enfim. Mas, no fundo, é o controle que o governo Trump quer ter sobre os recursos naturais desse país. Então, os países da América Latina eles têm que se atentar. E eu acho que, no caso do Brasil, a melhor forma de se proteger dessas intervenções é desenvolver as cadeias, né, produtivas, principalmente desses recursos de terras raras, em toda a cadeia produtiva, né? Então, para isso, necessariamente, a gente vai ter que ter e colocar em prática um projeto de desenvolvimento nacional pautado numa indústria voltada às questões mais do século XXI. E, professor, para finalizar, a senhora apostaria mais, ficaria mais tranquilo vendo ações práticas nesse sentido, como o senhor mencionou agora, ou espera também alguma atuação do Brasil, né, e dos países, por exemplo, no Conselho da ONU, ou o senhor acredita que isso acaba ficando numa esfera muito mais da retórica, do protocolo, com pouco impacto na vida real? A gente tem notado que as organizações multilaterais têm conseguido influenciar algumas questões internacionais fundamentais, né? Isso porque existe muita inércia na reforma, principalmente do Conselho de Segurança da ONU. São 5 países que decidem todas as questões internacionais. Então, 5 países dos quais 2 deles tem um ponto de vista, uma visão internacional diferente, pautada mais no multilateralismo e mais uma hegemonia global. Então, eu acho que hoje em dia as organizações multilaterais elas não têm poder de arbitrar muito sobre as questões internacionais, né? Então, infelizmente, é necessário urgentemente uma reforma dessas instituições, mas do jeito que as questões internacionais caminham, eu acho muito difícil que ocorram nos próximos anos, né? Não parece ter muito interesse em mexer com isso nesse momento, né? Eu quero agradecer Vitor Di Pieri, professor associado do Instituto de Geografia da UERJ e especialista em geopolítica e relações internacionais, pela participação com a gente nessa segunda-feira. Muito obrigada, ótimo dia, ótima semana por aí, professor. Obrigado, Natália, um abraço a todos. Outro.